Este ano, a Apple deixou seus iPhones Pro mais grossos, mais pesados e subjetivamente mais feios. Acho que essas podem ter sido as melhores decisões deles em meia década. A Apple finalmente parou de se desculpar por fazer um telefone Pro realmente Pro, e eu acho que isso muda tudo. E eu sei como isso soa saindo da minha boca. Esse aparelho tem um enorme platô de câmeras que parece um fogão. Ele pesa mais do que o do ano passado. O celular é feito de alumínio em vez de titânio premium. No papel, isso é um retrocesso em vários aspectos importantes, especialmente para o departamento de marketing da Apple. Mas depois de usar este iPhone 17 Pro Max laranja cósmico nas últimas semanas, percebi uma coisa. Então, por anos, a Apple vem tentando tornar o iPhone Pro mais fino, mais leve, mais premium. Eles pareciam buscar o que, acredito, consideravam ser um topo de linha. E nesse processo, eles estavam abrindo mão das coisas que realmente importavam para as pessoas que usavam muito o celular. Este ano, parece que eles só disseram, dane-se, vamos criar o iPhone que as pessoas realmente precisam, não só bonito em fotos de marketing. E o resultado é, de modo geral, o iPhone Pro mais interessante dos últimos anos. Então eu quero começar, acho que pela parte mais polêmica de tudo isso, o design. Quando vi os primeiros renders, como muitos, achei que a Apple enlouqueceu, mas depois de conviver com ele, eu meio que entendi e tudo fez sentido, o que era um pouco surpreendente. O interruptor de alumínio foi uma escolha estratégica. O alumínio conduz calor cerca de 20 vezes melhor do que o titânio. E quando você está construindo um sistema de resfriamento com câmara de vapor, que eu vou explicar em um segundo, você realmente precisa mover o calor de um lado para o outro. Do ponto de vista de desempenho faz total sentido, mas não vou fingir que não é uma decisão estranha. A Apple passou 2 anos nos convencendo de que titânio é o futuro, um material premium, durável e aeroespacial. Fizeram do titânio um pilar do marketing do 15 Pro e 16 Pro e agora voltaram ao alumínio, como se nunca tivessem usado titânio. Faz pensar se eles sempre souberam que o alumínio era melhor e só criaram uma história premium por um tempo, ou se achavam que o titânio era o caminho e depois precisaram voltar atrás ao perceber o erro. De qualquer forma, é estranho, mas prefiro o desempenho térmico melhor a uma mensagem consistente. No ano passado, o celular esquentava, não chegava a ficar perigosamente quente, mas esquentava o suficiente para perceber. Além disso, quando esquentava, limitava o desempenho. A câmera travava e a tela especial escurecia completamente. E você meio que sentia que seu celular estava lutando, justamente quando você mais precisava dele. A câmara de vapor e o alumínio garantem um gerenciamento térmico eficiente, com benefícios visíveis em todos os aspectos. Acho que todos nós já carregamos o celular com o MagSafe usando uma bateria externa e ele fica bem quente, especialmente no 16 Pro Max e anteriores ao 17 Pro. Mal registrou sessões de jogos que normalmente limitariam o desempenho. Depois de 20 ou 30 minutos, pode rodar por quase 1 hora antes que o desempenho comece a cair, se você exigir muito do seu celular. A gestão térmica já pode justificar o upgrade. Tudo o que estou elogiando neste celular agora: resfriamento por câmara de vapor, priorização do desempenho em vez da espessura, realmente se importar com a temperatura. O grande elefante na sala, e provavelmente nos comentários, é que o Android já tem isso há anos. A Samsung já usa câmaras de vapor. Desde o Galaxy S7 o Android já tinha isso. Agora a Apple alcançou e finge ser algo inovador. Não é revolucionário. Acho que a Apple finalmente admite que a física importa mais que o marketing. Mas ainda assim é ótimo. E para os usuários da Apple, antes tarde do que nunca, o aumento de peso, 227 gramas no 16, Pro Max 233 gramas, você sente isso. Eu sei o que você pensa, porque falei o mesmo no meu vídeo sobre o 16 Pro Max e o 17 Pro Max. Nos comentários diziam, o que você é? Uma balança humana? Não tem como você sentir 6 gramas. E eu não estou dizendo que sou algum tipo de ciborgue de distribuição de peso aqui, mas para mim, eu consigo sentir. Não é só o peso bruto, mas como ele é distribuído e como fica na mão durante o uso prolongado. E 6 gramas não parece muito.
Mas quando você está segurando isso por 2 horas gravando vídeo, você percebe. Corrigiram minha maior reclamação do 16 Pro. As bordas afiadas machucavam minha palma durante longas gravações em jogos de beisebol. Eu tirava a capinha nessas sessões para não aumentar o calor e facilitar sua saída. E aí tem um platô. Algumas pessoas estão chamando de, sabe, fogão, esse sou eu sou essas pessoas. Outros dizem que parece uma pequena prateleira de metal, eu não sei. Alguns dizem que parece industrial, eu acho que parece honesto. Todo o calombo de câmera do iPhone parecia a Apple se desculpando pelos sensores maiores. O platô mostra que instalamos um hardware de câmera de verdade e não tentamos mais disfarçar. Extremamente polêmico. Pelo menos não é como fingir algo estranho, apesar de ser subjetivo na minha opinião. Mas eu acho que o design fica melhor ao vivo do que em fotos ou vídeos. Ele tem um efeito 2 tons, com alumínio em cima e vidro embaixo, que não fica evidente na câmera. Acho que você precisa segurar e ver pessoalmente para entender melhor. E eu sei, de novo, design é algo extremamente subjetivo. Você pode achar esse negócio o mais feio já feito pela Apple. E tudo bem, é sua opinião. Mas para mim, pessoalmente, parece muito melhor do que eu esperava. E essa cor laranja cósmica eu adorei. Talvez só você pense assim, mas após anos de tons de titânio sem graça, isso tem personalidade. É vibrante, divertido e chama a atenção. Meus filhos brincaram dizendo que eu parecia um cone de sinalização. Considero um elogio, pois realmente parece laranja de cone de sinalização. É estranho que a Apple não tenha oferecido uma opção preta. Não tem a 13ª variante de cor, o Space Gray, nada de Midnight, para uma empresa que costuma cobrir tudo, deixar o preto de fora. Foi estranho. Só tenha isso em mente, ainda não falei da tela. Mas há uma melhoria que só percebi após testar na prática. O 17 Pro alcança 3.000 nits de brilho, enquanto o 16 Pro Max chega a 2.000, e esse aumento de 50% parece só uma melhoria na ficha técnica, mas a diferença se torna realmente significativa em um cenário específico que eu encontrei constantemente usando meu celular ao ar livre durante jogos diurnos. Quando o sol estava acima, o 16 Pro Max ficava inutilizável ao tentar checar algo. Você meio que tem que fazer isso, deve colocar as mãos em volta da tela, tentar achar sombra, aumentar o brilho ao máximo e aí ver a bateria indo embora e o aparelho te esquentando ainda mais. Sem realmente conseguir ver muita coisa na tela, o 17 Pro Max consegue cortar esse reflexo de um jeito que foi realmente surpreendente. Não é perfeito. Nenhum celular é sob luz solar direta, mas agora está visivelmente melhor. A Apple também adicionou um revestimento anti-reflexo que realmente funciona. Não é tão agressivo quanto o do S25 Ultra da Samsung, mas é uma grande melhoria sobre o 16 Pro Max. Também há uma opção para reduzir a oscilação modulação por largura de pulso, que está estranhamente escondida nas configurações de acessibilidade, caso você seja sensível à oscilação da tela. E você sabe que é, porque sente dores de cabeça quando o brilho está baixo. Uma grande melhora na qualidade de vida, que não virá ao 16 Pro Max nem por atualização de software. Se isso te incomoda, já é motivo para fazer o upgrade. Não sou sensível, mas conheço quem é e disse que faz diferença. Duração da bateria. Esse ponto é especialmente pessoal para mim porque eu tenho um defeito de personalidade. Fico ansioso quando meu celular cai abaixo dos 40% de bateria. Não é 20% ou 10%, sei que é irracional. Minha esposa sempre zoa, mas sou assim. Meu 16 Pro Max, que era incrível, e ainda tinha 100% de saúde da bateria depois de 1 ano, meio que acabava. Em dias de uso intenso, ficava em torno de 30%, 35%, 17%. O Pro Max, na maioria das vezes, eliminou isso. Nesses dias, fico com 40% ou 45% de bateria restante. Para a maioria, isso não muda nada. Mas para alguém com minha neurose de sempre estar com bateria, 10% faz muita diferença. Semana passada estive em um torneio de beisebol com meus meninos em Yucapa, Califórnia. 4 jogos em 12 horas, muitas fotos, vídeos, mensagens, atualizações para a família e transmissão ao vivo no Game Changer. Normalmente, com meu 16 Pro Max, levo uma bateria MagSafe porque sei que vou precisar no 3º ou 4º jogo. 17 Pro Max. Eu resolvi tentar deixar ela em casa e nem pensei em bateria. No fim do dia, minha bateria estava em cerca de 20%, o que me deixou desconfortável. Mas ainda assim é impressionante.
melhorias reais na duração da bateria. E de novo, a duração da bateria é super subjetiva. Seus aplicativos de terceiros vão importar mais do que os meus, mas as melhorias vêm de várias coisas. Baterias maiores, com 5.088 mAh e contra 4.676 mAh do 16 Pro Max. Não é só a capacidade. O chip A19 Pro mais eficiente e melhor dissipação térmica também importam. O celular não estava desperdiçando energia, lutando contra o calor ou reduzindo o desempenho. Acho estranho ainda não termos baterias de carboneto de silício nos iPhones, mas fizeram algo para o 18 Pro na prática. Estou vendo de 7 horas e meia a 8 horas de tempo máximo de tela em dias pesados, comparado a cerca de 7 horas no 16 Pro Max, o que não parece dramático. Mas esses 30 a 60 minutos a mais, constantemente, meio que me fizeram passar do meu limite de ansiedade. E mudaram a forma como eu uso o celular quando preciso carregá-lo. Ele também é mais rápido. A Apple finalmente aumentou o carregamento com fio para 40 watts, o que representa um aumento de cerca de 50% em 20 minutos, comparado aos 30 minutos necessários no 16 Pro Max para as câmeras. Se compararmos duas fotos lado a lado de qualquer iPhone Pro recente, todas parecem sinceramente bem parecidas. São nítidas, brilhantes, com o típico processamento do iPhone. Ao usar o sistema no dia a dia e dar zoom, as melhorias ficam óbvias, mesmo sutis. A Apple finalmente resolveu não sei o que, pode chamar de problema de consistência. Agora, as 3 câmeras traseiras usam sensores de 48 megapixels. A principal, a ultra grande angular e a teleobjetiva tem alta resolução, captam muita luz e oferecem qualidade similar. Você não precisa mais apostar se a distância focal vai garantir uma foto limpa, como acontecia nos iPhones anteriores. O S17 Pro Max realmente acerta em cheio na qualidade da imagem. Não importa qual das 3 lentes você esteja usando. E nós vimos, na verdade, as primeiras fotos da Hannah tiradas no Monte Wilson. Então olhe para essas fotos, lindo Monte Wilson. Tudo da foto grande angular de 0,5 vezes ao zoom de 8x no observatório ficou nítido, com cores vibrantes e ótimo alcance dinâmico. O impressionante é como a qualidade se mantém clara, desde um ângulo tão amplo até uma visão extrema. Você consegue até distinguir os degraus individuais da escada do observatório, o que é insano quando você afasta o zoom e vê o quão longe aquilo estava. A ultra grande angular foi atualizada. O sensor de 48 megapixels diminuiu muito o ruído em baixa luz. Não é perfeito, mas aquela teleobjetiva 4x eu acho que é a estrela do sistema de câmeras. A mudança da Apple de 5x para 4x pode parecer um retrocesso. Por que reduzir o zoom? Acho que na prática funciona bem. Para a maioria das fotos deste review, tirei no primeiro torneio de beisebol de viagem dos meus filhos. Ficava a 1h30 de distância. Era um jogo de crianças de 12 anos. Meu filho mais novo, Zacarias, tem 9 anos. Aqui está uma foto dele na segunda base, ao lado do maior garoto de 12 anos que já vi. Você vê como o zoom de 8 vezes é bom. Momentos assim mostram porque sempre escolho o melhor zoom possível. Seu caso pode ser diferente e você pode preferir a ultra grande angular, mas eu prefiro mais zoom, mesmo que só um recorte do 4x. É algo tão importante para minha família e para mim como pai. Quando quero uma câmera para capturar momentos rápidos, consigo registrar meus filhos brincando de cavalinho pela casa. A gente também mora a uns 20 minutos da Disneyland, então é obviamente lá que eu vou testar a maioria das fotos. E quando você quer fotos da sua filha conhecendo as princesas, se quer capturar o momento perfeito ou registrar ela vivendo sua melhor fase, essa é a câmera ideal. Se pudesse ser outra pessoa, escolheria ela. As câmeras do iPhone 17 Pro e Pro Max são perfeitas. Os detalhes ao fundo e o castelo estão nítidos, ela bem focada. Achei que tudo nas fotos parecia muito bom. Quero mostrar a câmera frontal, que também foi muito atualizada. Eu acho que passou de algo apenas utilizável para realmente muito boa. Eu usaria isso de verdade para criar conteúdo. Agora, o celular expande automaticamente o campo de visão e gira para encaixar todo mundo no vídeo. Os sensores de 48 megapixels agora estão em todos os modelos, deixando o vídeo mais limpo e consistente em qualquer lente. Também tem um modo de captura dupla, que permite gravar com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo. Acho que a Apple licenciou e incorporou isso direto no hardware sem usar soluções de terceiros.
Uma coisa para ter em mente, porém, é que a imagem da selfie vai ser incorporada permanentemente no arquivo de vídeo, então você não vai conseguir removê-la depois. Mas é incrível para criadores de conteúdo que só querem capturar sua reação a algo, e se você leva vídeo a sério, tipo realmente a sério, o 17 Pro dá um passo maior do que qualquer modelo anterior. ProRes RAW, Apple Log 2 gravação OpenGate e suporte a Genlock também estão aqui. Então, apesar de a Apple chamar isso de telefone profissional, quantos donos de iPhone 17 Pro ou Pro Max realmente gravam em ProRes RAW? Quem está usando o Genlock com várias câmeras? Acho que são poucas pessoas, talvez 2 ou menos. A maioria das pessoas que compram esse celular só quer o melhor iPhone, querem a maior tela, as melhores câmeras, a maior duração de bateria, e isso é totalmente normal. Acho curioso a Apple adicionar recursos profissionais que poucos usuários Pro realmente usarão. O nome sempre foi marketing. Este ano, eles o tornaram tecnicamente preciso para a pequena fração de pessoas que realmente usa como uma ferramenta profissional. Certo, então vamos falar de desempenho. O 17 Pro, como todo iPhone que veio antes, é absurdamente potente para tarefas normais. O A19 Pro Spoiler ele é rápido, muito rápido. Mas, a menos que jogue, edite vídeos ou use aplicativos pesados, não notará diferença de velocidade. Usar Instagram ou e-mails exige bem menos potência do que a maioria precisa. Teste jogos pesados como Genshin Impact, que exigem muito da GPU por longos períodos. O 70 Pro Max mantém desempenho consistente por mais tempo, eu acho. Graças à câmara de vapor e ao alumínio, o chip A19 Pro mantém velocidade máxima sem throttling. Ter 12 GB de RAM em vez de 8 serve mais para garantir o futuro do que para melhorar o desempenho atual. Notei que os apps ficam mais tempo na memória, a câmera abre mais rápido e as abas do Safari recarregam menos. Estou alternando entre eles. A multitarefa é fluida, algo sutil, mas perceptível com o tempo. Na inteligência da Apple, esses recursos estão em lançamento ou previstos para o futuro. Mais memória RAM e poder de processamento extra devem ajudar no desempenho das tarefas de inteligência artificial feitas no próprio dispositivo. No momento, a maioria desses recursos está em implantação, então ainda não é possível avaliar o impacto. Vamos observar como isso evolui nos próximos meses. Você deve comprar? O 17 Pro sai por cerca de $1.100, 256 GB. E o Pro Max por $1.200. Ambos os celulares têm o dobro de armazenamento básico comparado à geração anterior, o que achei muito significativo. Se você faz muitas fotos e vídeos, o espaço não acabará rapidamente. Para a maioria, o upgrade não compensa. O 16 Pro Max continua sendo um ótimo celular. Se você usa intensamente o celular, gravando vídeos ou jogando o dia inteiro. O 17 Pro Max traz melhorias reais e aprimora a experiência do L com uso constante. Mas se você está vindo de um celular mais antigo, qualquer coisa do 14 Pro ou anterior, a diferença é enorme. Só pelas câmeras já compensa o upgrade, além da bateria, refrigeração e tela melhores. É difícil discordar disso. A troca da Apple te dá de R$200 a R$700 por celulares antigos, dependendo do modelo e do estado. E as promoções das operadoras te dão até R$1.100 em créditos para iPhone 13 ou mais novo. Essas promoções tornam o upgrade, na minha opinião, mais acessível se você estiver disposto a se comprometer com um plano de operadora por 2 ou 3 anos. Para mim, a decisão se resumiu a 2 pontos específicos. A câmera 4x e o zoom óptico 8x foram incríveis. Fotografo tanto com zoom que isso fez diferença para mim. E ter esse alcance com imagens limpas permitiu fotos que antes não conseguia, mesmo já fazendo isso há tempos. Acho que, para diferenciar quando um celular é só atualização ou algo a mais, o iPhone 17 Pro e Pro Max parecem ser esse algo a mais. A Apple não só deixou o celular mais rápido e adicionou uma lente, mas também repensou o que é básico em um iPhone profissional. O resultado é um celular que realmente representa um avanço significativo, algo que não ocorre todo ano.